Olá, está começando o Boletim de Notícias que te deixa bem informado a partir de agora. Profissionais da saúde do noroeste do Paraná acabam de voltar de uma missão para atender a população ribeirinha no Amazonas e contam como foi essa experiência. Profissionais de saúde e missionários participaram de uma missão na Amazônia que levou atendimentos para a população ribeirinha da cidade de Almerim, no estado do Pará, região norte do país. 6 médicos, 4 dentistas e mais 4 missionários partiram de Maringá, noroeste do Paraná, e ficaram 7 dias a bordo do barco Hospital Papa Francisco e no barco Hospital João Paulo II. Denilson Dalef, médico ortopedista da Santa Casa de Maringá, esteve pela segunda vez na missão. Uma experiência de perceber que vale a pena ter esse trabalho, né? Eu fui sozinho, a primeira expedição. Nessa nova expedição nós fomos em 12 pessoas aqui de Maringá. Então, o meu trabalho, eu tenho convicção que estimulou outras pessoas, essas pessoas a estarem junto. Foram mais de 7.400 atendimentos realizados em diferentes especialidades médicas, incluindo 16 cirurgias de pequeno porte e 25 de média complexidade, além de mais de 2.000 exames. Na semana em que esteve na missão, o médico viu de perto uma realidade completamente diferente da que está acostumado no sul do Brasil. Teve uma senhora, 84 anos, né? Ela chegou super ansiosa pela consulta, dizendo que já estava há 10 anos andando com dores no pé. E ela tinha um caroço, um cisto, bem na planta do pé. Então eu fui lá, diagnostiquei, eu percebi que era um cisto sebáceo e já operei. Então isso aí, você vê 10 anos sofrendo com dor no pé. E aí uma expedição foi resolver o problema. Isso aí para mim foi marcante. A missão na Amazônia foi uma oportunidade de se colocar a serviço daqueles que mais precisam. Todos voltaram para casa com a mala cheia de lições. Esse chamado do Papa, né? Esse desejo do coração dele de que todos nós cristãos sejamos uma igreja em saída, que vai ao encontro das pessoas, né? Que vai ao encontro dos necessitados, daqueles que precisam de uma presença, de uma palavra, de um conforto, de um consolo. E foi um pouco o que nós fizemos lá. Um povo de muita garra e de muita fé, né? Aquelas pessoas que nós poderíamos olhar tão debilitadas, carentes em todos os sentidos, mas com uma fé em Deus, com uma experiência do sagrado, do transcendente, que de fato me deixou bem impressionado. A pandemia acabou mostrando a importância da cultura em momentos difíceis e até o número de leitores aumentou. Uma surpresa para quem trabalha com livros. As páginas repletas de histórias ficaram meio esquecidas. O mercado literário registrou perdas de até 50% na pandemia. Para o proprietário dessa livraria, que existe há mais de 50 anos, o que manteve o negócio nesse período foi a tradição. A livraria poderia dizer, tem uma tradição de que as pessoas aqui vêm pela amizade e pelo bom livro. Mas depois de um início complicado, as pesquisas mostram que a pandemia virou a página para o mercado literário. A venda de livros aumentou 39%. Eles voltaram a ser os melhores companheiros para muita gente. Eu passei por uma fase de saúde, né, muito rigorosa. Passei por 7 AVCs. Então, assim, eu tenho que ler para poder ativar a minha mente. Né, e foi muito importante para mim. Qualquer coisa eu leio. É um hábito que ele nunca foi abandonado, né? Talvez ele foi subestimado nesses últimos tempos, mas ele nunca foi abandonado. Porque tentou-se a revolução digital, então eu mesmo comprei um Kindle, tentei migrar parcialmente para a leitura digital, mas não é a mesma coisa. Então, depois de um certo tempo, quem gosta de ler, ou quem tem o hábito de ler, acaba voltando para o livro físico, para você poder escolher, visitar a livraria. Então, isso realmente não tem como substituir. O presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros conta que o crescimento surpreendeu. Nós tivemos muito medo, muita incerteza, né, do que iria acontecer, enfim, em geral, com as livrarias fechadas e com as pessoas em casa.
Mas, de repente, a partir ali de agosto, setembro, o que a gente viu foi uma reconexão muito grande das pessoas com o livro e a leitura. Isso não foi um fenômeno só no Brasil, isso foi um fenômeno mundial. Mas aqui no Brasil, a gente vinha de um período tão difícil, né? De 2015 em diante, nós tivemos anos de recessão, depois nós tivemos fechamento de livrarias, quer dizer, a indústria do livro vinha com notícias ruins. E, de repente, ela ter essa recuperação nesse momento tem um aspecto de muita esperança. Esperança que não diminui mesmo com a retomada da rotina, onde há muitos concorrentes para os livros. É nosso papel estar presente na vida das pessoas, dizendo: lembra como foi bom reconectar com o livro? Se você leu, porque a gente já sabe muito mais do que as pessoas estão lendo, né? Então você consegue dizer: olha, se você leu As 5 Linguagens do Amor, eu tenho um outro livro aqui para te recomendar que é muito bom. O fato é que, mesmo com o resgate do hábito da leitura, o brasileiro ainda lê pouco, uma média de 2 livros por ano. Para quem entende bem do assunto, é na infância que o estímulo deve começar. Anteriormente, os pais contavam história. Hoje eles não têm tempo. É muito importante o resgate ético, moral, filosófico da criança. E agora notícias internacionais. Após enfrentarem ciclones cada vez mais violentos, mulheres da maior região de mangue do mundo, no leste da Índia, plantam milhares de árvores na costa do país na esperança de proteger as comunidades das mudanças climáticas. Uma barreira natural contra os ciclones cada vez mais violentos no leste da Índia. Essas mulheres tentam plantar cerca de 10.000 mudas de plantas de mangue para reflorestar manguezais e se proteger das mudanças climáticas. A iniciativa é apoiada por uma associação local sem fins lucrativos e pelo governo do estado de Bengala Ocidental. Muitas mudas originárias de mangue são plantadas para a Fundação Sundarban com a ajuda das mulheres. Nós plantamos diferentes variedades de plantas. Sundarbans é uma área sujeita a tempestades e ciclones. Por isso, para proteger as barragens, todas nós, mulheres, estamos plantando mudas. A maior região de mangue do mundo cobre 10.000 km² de terra e água. Grande parte fica localizada na Índia, no delta do Ganges, e se estende até a vizinha Bangladesh. Espécies raras ou ameaçadas vivem aqui, como o tigre de Bengala, mamíferos aquáticos como o golfinho do Irrawaddy, além de um grande número de pássaros e répteis. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, os manguezais participam da proteção das costas contra a erosão e fenômenos meteorológicos extremos, melhoram a qualidade da água e servem de criadouro para inúmeras espécies marinhas. Eles também contribuem para o combate às mudanças climáticas, absorvendo milhões de toneladas de carbono a cada ano. Ciclones, tempestades e inundações são frequentes aqui. É muito bom que as mulheres plantem para proteger os diques. Se os diques forem protegidos, nossa aldeia sobrevive. Se a nossa aldeia sobreviver, nós sobrevivemos. Essa é a nossa esperança. Os ciclones aumentaram em frequência e intensidade na área e custaram a vida de centenas de milhares de pessoas nas últimas décadas. Apesar disso, o número de vítimas tem diminuído, graças a uma melhor prevenção. E olha só que história curiosa. Na Austrália, as estradas de uma ilha são bloqueadas nessa época do ano para a migração de caranguejos. Vamos ver. Ao invés de carros, as rodovias da Ilha Christmas ficam assim, cheias de caranguejos vermelhos que saem da floresta para começar a jornada anual em direção ao oceano. Segundo o Departamento de Parques da Austrália, a migração começa com as primeiras chuvas da estação chuvosa. Isso geralmente ocorre em outubro ou novembro, mas pode acontecer no final de dezembro ou janeiro. As multidões de crustáceos deixam suas casas ao mesmo tempo influenciados pelas fases da lua. Eles vão ao mar para acasalar e depositar ovos, criando esse evento que é a maior atração turística da ilha. A Grande Marcha Vermelha exige alguns preparativos. Placas bloqueando estradas estão espalhadas por toda a Ilha Christmas. Além disso, o local tem pontes construídas especialmente para o trajeto dos bichos. Assim, eles podem cruzar as vias sem correr riscos. Após o acasalamento, os caranguejos machos viajam de volta para a selva primeiro, enquanto as fêmeas ficam nas tocas por cerca de 2 semanas
semanas para botar os ovos. Cada fêmea pode produzir até 100 mil ovos durante o período de migração. Nossa equipe descobriu um artista plástico na região metropolitana de Curitiba que faz arte em lápis. Isso mesmo, olha que legal. A história do Zé com a arte começou cedo. São 50 anos de dedicação para dar forma, cor e beleza aos mais diversos materiais. O espaço de trabalho do Zé é pequeno, no quarto mesmo, mas a criatividade dele não tem limites. Após trabalhar com tantos materiais, ele encontrou uma matéria-prima diferente, uma prova de que a arte não tem tamanho. Foi por necessidade, né? A madeira, as madeiras corretas são caríssimas, né? A matéria-prima boa de trabalhar, né? Principalmente esse lápis, né? Especificamente, né? E aí eu tentei, deu certo e aí agora é só lápis. E mesmo com experiência em outros materiais, o Zé conta que trabalhar com lápis é um desafio. Você tem que aprender a dosar a força. Né? Por ser pequeno, delicado, você faz força, né? Você faz força para trabalhar, mas tem que aprender a dosar a mão mesmo, né? Entende? Atento a ruídos, né? Tipo creque, crique, cloques, né? O artesão leva 2 horas para finalizar cada peça. São figuras de mais ou menos 2 centímetros com os mais variados temas. Tem figuras populares brasileiras, profissões e até santos. No caso dos santos, eles têm que ter alguma coisa que caracteriza aquele santo. Né? Tipo, São Francisco, tem que ter uma pombinha e um cachorrinho, né? Que a pessoa bata o olho e saiba que é o santo. O trabalho do Zé já percorreu todo o Brasil e chegou até os Estados Unidos e a França. Uma trajetória que ele quer continuar escrevendo, ou melhor, esculpindo. Estudar, né? Treinar, adaptar. E o plano é continuar fazendo isso. O Boletim de Notícias está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até mais!